Se o Alexandre de Moraes entender, ele pode fazer uma manobrinha ali, olha, já cumpriram um sexto da pena. Eu estava vendo, dá mais ou menos 2 anos e 6 meses, mais ou menos, um sexto, e ele está dando 14 anos para as pessoas. Então, se for réu primário, não tivesse envolvido em mais em nada, já, a hora que ele quiser, ele inventa alguma coisa e solta todo mundo. Ele só Rapaz, isso é o fim da linha pro Bolsonaro. Porque ele está usando essas pessoas há um tempão. Assim, o que tem de mais valioso para o Bolsonaro, o que sobrou para o Bolsonaro, na verdade, foram essas pessoas. Pessoas que foram iludidas, né? Iludidas há muito. Fazendo como? Individualizando a pena, ou exatamente resumindo aqui para você, reduzindo as penas e aumentando as penas, reduzindo as penas para os envolvidos no dia 8, exatamente o que falamos aqui, e aumentando para os, entre aspas, líderes, incentivadores, organizadores dos protestos. Quem que eles dizem que foi o principal organizador e fomentador disso? Jair Bolsonaro. Então essa notícia saiu ontem e eu ouvi de fontes lá de Brasília que isso está apavorando principalmente a família Bolsonaro. Por quê? Vai beneficiar o pessoal do dia 8, grande parte, principalmente, por exemplo, a Débora, a cabeleireira Débora, né, que foi condenada ontem, nós falamos, a 11 anos, vai ter pena reduzida se for aprovado esse PL. E óbvio, a articulação dos presidentes da casa, né, meu querido, do Senado, do Congresso e da Câmara dos Deputados. Então isso aí será acelerado, não tenha dúvida disso. Mas vai aumentar as penas para os responsáveis. É a contrapartida. Então vai reduzir drasticamente as penas aos envolvidos e vai aumentar para o que eles dizem serem os coordenadores, no caso o Bolsonaro. Óbvio que o Bolsonaro não coordenou porcaria nenhuma. Ele pode ter fomentado de maneira indireta. Aí, meu querido, a bancada já está se posicionando para dizer que é contra isso. Que é contra, e a narrativa será essa, que é uma lei política que visa melhorar a imagem do governo federal perante as vítimas desse processo de injustiça, o pessoal do dia 8 de janeiro. Então eles estão preocupados porque, de fato, os envolvidos podem aceitar, até para que seja resolvido logo. Imagine você familiar, Vanessa, se você é a mulher lá que está usando uma tornozeleira eletrônica. Os presidentes da casa estão dizendo de criar um projeto para reduzir em 70% a sua pena. Mas aí a família, o grupo bolsonarista está dizendo do outro lado, não, a gente tem a pele da anistia, que vai anistiar a todos e tudo, e o Bolsonaro também, mas essa não vai ser pautada, não vai ser votada, e se for votado o STF vai derrubar. Mas tem uma que pode acontecer muito claramente, que é essa da redução do alcolumbre do Hugo Mota, que é uma alternativa, mas que vai colocar o Bolsonaro no buraco. Você, se coloque no lugar da vítima, qual que você prefere? Você vai esperar da anistia? Ou você vai abraçar essa aí do Hugo Mota e do alcolumbre? Rapaz, nós falamos exatamente isso aqui há um mês atrás, Vanessa Moreira. Pois é. Eu não falei isso há um mês atrás, não. Eu falei isso quando o Lula ganhou, Timóteo. Quando o Lula ganhou, eu cheguei a falar aqui. Eu falei, logo depois, né, da vitória dele, enfim, quando teve toda essa palhaçada aí do 8 de janeiro, eu falei assim, olha, sabe o que vai acontecer? O pessoal do PT ainda vai sair de santo nessa história, porque eles vão articular lá atrás, se pegar programa de 2023 aí, vocês vão ver eu falando isso. Eles vão articular, vão soltar esses coitados aí que foram iludidos pelo Bolsonaro, ainda vão sair de herói, porque são pessoas altamente vazias, que acreditam em qualquer coisa, acreditam em Papai Noel, já que acreditaram em Forças Armadas e tudo mais, se dizendo conservadores, e vão abraçar o herói que tirar eles dessa miséria e dessa condição de inanição aí que eles estão, mental e física, né? Desculpa aí ser um pouco dura com esses manifestantes, mas é porque quando a pessoa faz as coisas convicta do que ela está fazendo, é uma coisa. Quando ela faz e depois fica pedindo clemência, é complicado, e principalmente quando isso custa toda uma população decente do país, né? Eu por exemplo, jamais
coadunaria com a eleição de Alcolumbre e Hugo Mota só para salvar quem quis ir lá no 8 de janeiro, com todo o respeito, porque eu não faço parte dessas pessoas. Então, eu não acho que, a qualquer custo, a gente deve se submeter ao sacrifício por quem quis se sacrificar, ainda xingando quem era sensato. Que eu fui muito xingada por esses tic-taquistas na época. Então, eu não sou a favor. Agora, com certeza, eu quero eles soltos, porque eles foram iludidos, enganados, ludibriados pelo Bolsonaro, pela sua família, por todos os aliados, pelos deputados federais que foram nesses acampamentos dizer que o Bolsonaro ia usar a caneta, por todos que pagaram. Teve gente que pagou sim, que está envolvido sim no transporte dessas pessoas para Brasília, certo? Deputados que acabaram sendo eleitos e que ajudaram essas pessoas a se locomover para Brasília, certo? Deputados federais, principalmente, tem em vários estados, eu não vou aqui citar nome, mas tem um até que recentemente foi indiciado aí. E isso realmente aconteceu estímulo e o abandono posterior também, porque a maioria que ali estimulou, foi visitar e fez toda aquela situação para essas pessoas estarem aí onde estão, na cadeia, simplesmente nem ajudaram eles depois. E não só deputados, comunicadores que cresceram com essa coisa do bolsonarismo, incitaram milhões de pessoas, né? Tem um comunicador baiano que virou o que virou por causa de bolsonarismo e levou milhares, inclusive pagou até passagem para gente que foi presa lá no 8 de janeiro. Então, todas essas pessoas devem ser soltas porque elas são inocentes, elas foram estimuladas por lideranças maiores que elas, sejam elas da comunicação ou da política. Então, quem tem que responder, se é que tem que responder, porque eu não vejo crime nenhum em nada do que foi feito, sincera e honestamente, mas se alguém tem que responder, não são essas pessoas, as pessoas têm que sair daí, tem de serem perdoadas. E eu já imaginava que existiria essa articulação por parte da esquerda para inocentar, porque a esquerda não está afim de pegar esses caras inocentes, esses gatos mortos, né? Tipo você, Timóteo. Os caras estão afim de pegar gente poderosa, tá afim de pegar esses que ficam bravateando aí dentro do Congresso Nacional, e eles vão fazer isso agora com a ajuda de quem Bolsonaro ajudou a botar lá no poder, Alcolumbre e Hugo Mota. Isso aí eu tô achando bom. Tô achando bom para você parar de ser otário, para você parar de acreditar em político, certo? E agora vai ser mais bonito ainda ver o bolsonarismo dizendo, igual a Miriam Leitão, veja como é bom você continuar preso pra gente continuar bravateando em cima da anistia. Vai ser sensacional ver o bolsonarismo fazendo esta palhaçada. Rapaz, comentário sensacional, Vanessa. Muito bom o seu final aí, parafraseando a Miriam Leitão. Olha, mais informações sobre o blog lá do Otávio Guedes, do Jornal Globo, diz o seguinte... Ele apurou que ouça, Vanessa, dentro do STF a ideia é encontrar apoio da maioria dos ministros, entre eles o relator Alexandre de Moraes, óbvio, né? Caso aprovado, o discurso de que a anistia seria para os peixes pequenos e não para os denunciados como mandantes do crime, entre eles o Bolsonaro, o discurso ficaria esvaziado. Lula também não vai oferecer resistência a sancionar a lei. Gente, já tô lendo aqui, isso aí saiu hoje, viu, gente? Agora, hoje... pelo coluna do Otávio Guedes. Desculpa, ontem, não foi hoje não. Ontem, dia 28, foi ontem. Do jeito que ele escreveu aqui, já tá... É o plano que vai acontecer. Não é o plano não, é a realidade que o establishment vai aprovar essa lei que vai reduzir... o PL pode diminuir de 1/6 a 1/3 a pena de réus de menor importância. Ou seja, aqueles que efetivamente não participaram de nenhum ato de vandalismo, depredação, só estavam dentro da passeata lá, do movimento. Rapaz, isso é o fim da linha pro Bolsonaro. Porque ele tá usando essas pessoas há um tempão. Assim, o que tem de mais valioso pro Bolsonaro, o que sobrou pro Bolsonaro, na verdade, foram essas pessoas. Pessoas que foram iludidas, né? Iludidas há muito. Iludidas o tempo todo, iludidas a ficarem no quartel. Parecia que ele já sabia, junto com esses generais que ele colocou aí para serem seus
artigos de confiança no seu governo, que ninguém ia fazer nada e que ele precisava ter essa massa de presidiário para poder manipular a opinião pública, porque o brasileiro adora sentimentalismo, adora vitimismo. É muito fácil dizer, inclusive muitos diziam assim, eu pago pelos meus atos, eu estou aqui porque eu quero salvar o Brasil. E na hora que foi preso, ficou cobrando o deputado de salvar ele, Chorando, ficou cobrando, pedindo Pix. Chorando para cima e para baixo. Então, assim, você tem que ser homem e mulher, pessoa honesta e honrada, para pagar pelo que você faz. Certo? Se a injustiça existe injustiça. A gente tem que lutar pela justiça. Mas não é a qualquer preço. Não é botando esses canalhas no poder, né? Perfeito. São 9 horas e 51 minutos. Pablo Sonati. Eita, Pablo. Os profetas. Sabe como funciona essa coisa de vidente? Eles falam o seguinte, ó, teve uma aí que falou assim, ó, haverá um apagão na Europa. Só que ela não fala data nem nada. Eu falar, um avião vai cair. Daí cai um avião, ó, acertou. Por quê? Porque ela fala o óbvio. E a gente tá aqui falando o óbvio. A gente não tá iludindo as pessoas. Quem estão iludindo são essas pessoas que ficam inventando tic-taquismo, que agora vai e vamos votar no Hugo Mota para anistia. Isso eles estão inventando. A gente só tá aqui analisando o que está acontecendo friamente, sem torcida, sem camisa, e relatando para vocês os fatos. Infelizmente, os fatos doem para as pessoas. As pessoas não querem ouvir os fatos. Elas querem ouvir que o Lula tem cinco clones. Ela quer ouvir essa besteira. Enfim, nada anormal, a não ser para quem estava dormindo e acreditando em mentiras de outras pessoas. Eu estava dando uma estudada em relação a essas pessoas presas. Eu já falei para vocês que no Brasil não tem lei, gente. No Brasil, assim, é bel prazer, o cara acordou de bom humor, solta todo mundo. Esse pessoal que já está preso, já pode ser solto. Se o Alexandre de Moraes entender, ele pode fazer uma manobrinha ali, olha, já cumpriram um sexto da pena. Eu estava vendo, dá mais ou menos 2 anos e 6 meses, mais ou menos, um sexto, e ele está dando 14 anos para as pessoas. Então, se for réu primário, não tivesse envolvido mais em nada, a hora que ele quiser, ele inventa alguma coisa e solta todo mundo. Eles só estão articulando para ver se vai ser bom ou se não vai ser bom para a imagem deles mesmo e para talvez pegar o Bolsonaro. Eu entendo, assim como o Collor foi preso para justificar uma prisão do Bolsonaro, talvez mantendo essas pessoas também justifique que eles não estão perseguindo o Bolsonaro. Ó, tá todo mundo preso, então vamos prender Bolsonaro também. Mas o Lindenberg, assim, a Glaze já falou e agora foi o Lindenberg, não sei se vocês viram, ele falou no Metrópole o seguinte: nós queremos uma redução para essas pessoas, para soltar quem estava, se foi só um baderneiro, essas coisas. Nós queremos, o Lindenberg foi categórico nisso, só que eles não querem soltar Bolsonaro e generais. Eles querem pau no Bolsonaro e nos generais e libertem essas pessoas. E é provavelmente isso que vai acontecer. O triste é que ninguém consegue, assim, a gente consegue, mas tem muitas pessoas que não conseguem ver que o Bolsonaro, por essa pauta, além de estar se blindando, se fosse só se blindar, assim, ó, puxa, eu tô usando essa pauta só para eu não ser preso. Não. Ele tá se blindando e para ele se blindar, ele está colocando um monte de maluco, um monte de gente corrupta como presidente da Câmara, do Senado. A gente cansa de falar aqui todo dia. Na próxima eleição, se essas pessoas estiverem presas ainda, tomara que não, em 2026, se essas pessoas estiverem presas, você vai ver o tanto de corrupto que o Bolsonaro vai apoiar com a mesma conversa de pela anistia. Então, o bem do Brasil, gente, sinceramente, o bem do Brasil hoje, essas pessoas serem soltas, cai por terra essa pauta de anistia para troca de favores. O Bolsonaro tem que resolver se vai concorrer ou não. E como seria isso? Ou ele joga a toalha, mas ele não joga a toalha, ele fica mantendo o pessoal grudado nele, esses malucos grudados. Daí tem um pastor maluco que fica falando que tem uma carta na manga, o outro, sabe, essas coisas malucas. E atrasa o Brasil. A população tem que entender. O Bolsonaro está atrasando o Brasil. Se ele já sair dessa... Não sou mais o candidato.
eu vou cuidar do Brasil, mas da minha forma. Vamos seguir fulano de tal. Mas não, ele está acabando com o Brasil. Nós não temos candidato de direita, não temos mesmo. Mas nenhum para fazer frente ao Lula em 2026 e o Bolsonaro, ó, só atrasando o Brasil. Talvez ele seja preso, provavelmente ele será preso e as pessoas sejam soltas. Daí, como diz a Vanessa, entenda que o canguru lá da Austrália vai ter que falar isso, né? Ele é assim, né, Vanessa? Ele vai Pablo. falar, entenda como é bom. Oi. Ô, Pablo, eu discordo totalmente de você e da senhora do meu lado aqui também. Sabe por quê? Vocês não sabem nada. Eu assisti ontem esse canal. Coloca na tela aí, por favor. Olha a capa. É verdade isso? Eu não sei se isso é verdade ou é montagem. É do Paulo Figueiredo. Mas não sei se foi uma montagem pra pessoal sacanear. Mas Não. será... Deixa eu olhar no canal dele aqui. Mandaram pra mim. Não, acho Não que eu vi é no seu possível, Twitter, cara. ô Pablo. Não, foi no seu Twitter? Não, Foi no você meu que... não. Deixa eu ver. Paulo Figueiredo aqui no YouTube. Deixa eu ver. Eu não duvido nada. Esse é o, Deixa eu ver se é isso. o bravateiro mora, esse cara aí. Calma. É isso mesmo. É verdade. Inclusive, ele Acabei se de confirmar ele- aqui. Tá... muita gente Olha isso. legitima ele porque ele tem aquela postura assim de eu sou jornalista renomado e coisa e tal. Olha, cá pra nós, gente, vagabundo tem em todo lugar, certo? Tem em todo lugar. Se eles estão lá fora, né? Se eles estão lá fora. Rapaz, essa capa, hein, Vanessa? Isso é uma Eles sacanagem. estão desesperados. Bolsonaro vai voltar pro Quem tá banheiro. Sabe quem tá desesperado? Vai voltar pro banheiro. Sabe quem tá desesperado? Vai. Eu vou dizer quem tá desesperado. É o coleguinha dele, o Dudu do pendrive, que ele anda aí, um e outro, um e carne, inventando mentirada pra tentar se salvar. Porque a mentirada e a narrativa do Dudu do pendrive tá se esvaindo. E aí ele usa o Paulo Figueiredo, eu acho que ele deve estar emagrecendo, que ele tá sem conseguir nem comer, ligando pro Paulo Figueiredo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Aí o Paulo Figueiredo vai lá e faz isso aí. Rapaz, é bizarro, né, bicho? Eu pensei que era Enganando as brincadeira. pessoas, enganando. Se ele teve a cara de pau, esse senhorzinho de quinta categoria, teve a cara de pau de gravar um vídeo dizendo que Moraes não vai entrar na Europa... Graças a ele, e tem babaca o suficiente aqui no Brasil para acreditar nisso. Desculpa você que acredita em Eduardo Bolsonaro. Você é um idiota, um babaca. Entendeu? Olha só, você não sabe, eles têm informações quentes. Tem informação O do Bolsonaro vai tirada voltar. diretamente do O Bolsonaro, ânus. o Bolsonaro vai voltar para o banheiro da casa dele para chorar mais uma vez, que ele já disse que faz isso. Ele vai voltar lá pro vaso, vai voltar a fazer comentário. Gente, olha isso. Eu pensei que era brincadeira. Confirmei aqui, tô com o canal do YouTube aberto do Paulo Figueiredo. Essa capa é mesmo. Eles estão desesperados. Bolsonaro. Então. Imagina a quantidade de pessoas, 60 mil viram. Em pânico. Essas pessoas acreditam nessa merda Se e olhar ficam, o comentário, e ficam olha falando. os comentários né? aí dessa porcaria pra ver se não Eu tem fechei aqui já. um bocado de gente falando, ai, agora vai, agora vai. Você é otário, você É otário mesmo, é otário. entendeu? Otário. É acéfalo, é um jumento, um quadrúpede. E o próprio Paulo sabe que isso é tudo conversa. Ele não é que ele acredita nesse negócio. Ele sabe que é tudo Rapaz, mentira. Isso aí é articulação, Aí, ó. atitude Você de perguntou? safadeza. Bolsonaro presidente, 26, voto impresso. Bolsonaro é o melhor, é um herói. É isso aí. É herói. O próprio coisa aí, como é o nome? O Figueiredo disse que ele é bravateiro, mentiroso. O povo tá... gente, na boa. Isso é o resultado. 67 mil visualizações, 67 mil pessoas viram isso aí. Desesperados. Quem tá que era. desesperado, meu amigo, são vocês. Vocês não, porque sabe o que acontece? O Paulo Figueiredo deve estar um pouquinho desesperado, porque, bem ou mal, ele ganha muito. Né? Ele ganha em dólar dos otários aqui no Brasil, que fica acreditando nessa porcaria aí que ele fica publicando. Vocês acham que ele ganha pouco, com esses videozinhos? 60 mil visualizações inventando mentira pra cá, pro povo brasileiro, certo? Então o cara ganha muito, à custa de otário, à custa de você que não tem cérebro, que é acéfalo, que não tem capacidade nenhuma de raciocinar, fica acreditando em mentira atrás de mentira. Há pouco tempo atrás eu falei que aquela lei Majestic, falei isoladamente aqui, não ia dar em nada, certo? Vocês me atacaram, tô nem aí, porque eu sei. Vocês não, você tá falando não com a audiência da Brava. Algumas pessoas e alguns ouvintes me atacaram, você não sabe de nada, você é pessimista, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Cadê esse pessoal pedindo desculpa? Eu pedi para vocês virem aqui, voltar aqui, pedir desculpa, se tiverem honra, mas eu sei que não tem. Normalmente o ignorante nem honra tem, porque quando a pessoa tem honra, ela faz assim, eu errei.
Quantas vezes eu já falei aqui, eu errei? Milhares. Certo? Quem tem honra fala, eu errei, me perdoem. Nem isso esse povo é suficientemente capaz de fazer. É uma galera acéfala, burra, e que vai continuar aí ruminando atrás do bezerro de ouro deles. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.